Mas bom, dando continuidade ao nosso curso de eletromagnetismo, né, vamos então para a nossa 8ª aula, que vai ser a aula, né, que eu vou construir com vocês, né, que eu vou discutir com vocês exatamente, né, o fenômeno da indução eletromagnética, né? Pois bem, o tópico da indução eletromagnética, ele é um tópico que na construção do curso de eletromagnetismo ele é bem marcante, porque ele separa, ele marca muito bem uma separação da forma que a gente constrói eletromagnetismo. Como assim? Nas aulas anteriores a essa aula 8, quais eram os contextos que a gente estava trabalhando? A gente estava trabalhando basicamente eletrostática para os campos elétricos e magnetostática para os campos magnéticos. No caso, né, nesses dois contextos, os geradores de campos, tanto elétricos quanto magnéticos, eram fontes externas, né? Então, né, por exemplo, quando a gente estava trabalhando, né, na eletrostática, né, os geradores desses campos eram, né, as cargas elétricas, né? E claro, que eu estou representando aqui pela densidade, né? Mas claro, até quando a gente sai do regime da eletrostática, obviamente, cargas elétricas continuam gerando campos elétricos, né? Eles só vão ter uma natureza um pouco diferente da natureza que a gente trabalhou na eletrostática, mas eles continuam, né? As cargas continuam gerando campo elétrico. E no caso da magnetostática, né, os campos magnéticos que a gente estava trabalhando, né, eles eram gerados pelo quê? Eles eram gerados por densidades de correntes elétricas, certo? E aí aqui, mesmo comentário, né, obviamente, nos contextos fora da magnetostática, né, correntes continuam gerando campo magnético, ok? A questão é que o campo magnético muda um pouquinho a natureza. Mas enfim, o que eu estou querendo passar aqui é que esses dois caras, né, que geram os campos que a gente estava trabalhando até então, né, e que aí as últimas aulas foram para mostrar exatamente como, né, essas grandezas geram esses campos, são fontes externas. Porém, sempre que a gente está estudando algum campo na física, sempre existe a possibilidade dele ser gerado não somente por fontes externas, né? Também sempre existe a possibilidade, né, e no caso do eletromagnetismo isso acontece, né, dos próprios campos também servirem de fonte para gerar eles próprios, né? Nesse nosso contexto aqui do eletromagnetismo, né, isso é equivalente a falar que não somente cargas e correntes geram campos elétricos e magnéticos, mas também os próprios campos elétricos e magnéticos conseguem ser utilizados para produzir campos elétricos e magnéticos. No ponto de vista matemático, né, isso equivale a dizer que o que a gente construiu, né, o nosso curso de eletromagnetismo, da primeira até a 7ª aula, era baseada na construção, né, dos termos não homogêneos, da parte não homogênea das equações de Maxwell, né, que são as equações do eletromagnetismo. Enquanto, né, nessa aula 8 e nas próximas, né, a gente vai estar preocupado na construção da parte homogênea das equações, né, de Maxwell, que são as equações do eletromagnetismo. Né? Caso você não se recorde muito bem do que significam esses termos, né, aqui eu coloquei, né, as equações que a gente trabalha até o momento, né? Essas daqui não são as equações de Maxwell, certo? Elas são as equações de Maxwell incompletas, porque estão faltando termos aqui, né, que a gente vai construir nessa aula 8 e na aula 10. Se vocês se lembrarem, né, essas duas equações que dizem respeito à divergência dos campos elétricos e magnéticos, né, elas passam uma informação para a gente a respeito dos campos, né, da parte do campo que as linhas são abertas, né, enquanto, né, o rotacional, né, nessas duas outras equações, elas passam para a gente informação dos campos na parte que eles são fechados, né, na parte que as linhas de campo são fechadas. Então a gente sempre pode visualizar essas equações daqui como sendo a seguinte coisa, né, esse tipo de comportamento do campo é gerado pelo quê? Pelo lado direito da igualdade. Perceba que o lado direito da igualdade até o momento é só fonte externa. Como que a gente vai fazer, né? Nessa 8ª aula e na 10ª aula vai ser estudar exatamente como os campos elétricos e magnéticos geram os próprios campos elétricos e magnéticos. Isso é equivalente a gente dizer que o que a gente vai estudar, né, vão ser os termos dessas equações, né, os possíveis termos dessas equações que envolvem os próprios campos elétricos e magnéticos. Né? No caso, né, o que eu vou mostrar para vocês é que essas duas equações daqui, né, que são, né, a respeito do rotacional dos campos elétricos e magnéticos, elas sim, né, vão aparecer termos aqui de contribuição, um termo aqui que envolve o campo magnético e um termo aqui que envolve o campo elétrico, que corresponde exatamente à parcela de campos eletromagnéticos gerados pelos próprios campos eletromagnéticos. Como essas equações daqui são equações para os campos elétricos e magnéticos, esses termos que a gente coloca aqui, né, que são campos elétricos e magnéticos, né, o que a gente está determinando pelas equações, né, esses termos aqui são chamados dos termos homogêneos, e esses termos daqui que não são, né, o objeto que a gente está procurando na equação diferencial são os chamados termos não homogêneos, né? Então, nesse sentido, né, só repetindo, essa nossa 8ª aula ela vai marcar uma diferença no que foi construído até agora, porque o que a gente fez até o momento no curso foi na parte homogênea, né, na parte não homogênea das equações, perdão, e o que a gente vai fazer agora na 8ª e também na 10ª aula, né, porque a 9ª aula vai ser a respeito de circuitos elétricos, né, que é um ponto fora da curva, né, mas enfim, né, a 8ª e a 10ª aula vai ser, né, para a gente construir esses dois termos aqui,
que são os termos homogêneos da equação. Particularmente nessa aula da indução eletromagnética, a gente vai ver a lei de Faraday, ok? E isso é importante deixar essa distinção aqui. Lei de Faraday não é sinônimo de indução eletromagnética, né? A princípio, a lei de Faraday é um tipo de indução, mas nem toda a indução eletromagnética é dada pela lei de Faraday, né? Mas enfim, nesse capítulo, né, o que eu vou mostrar para vocês é exatamente a construção desse terminho daqui. Então o que a gente vai fazer é exatamente adaptar essa equação, né, tornar essa equação completa, né, que seria equivalente também a gente estudar a parcela não eletrostática do campo elétrico, porque lembrando, a eletrostática é definida por rotacional de E igual a zero. E aí, na nossa 10ª aula, né, a gente parte aqui, né, para outra equação, e aí sim a gente vai ter exatamente, né, as equações completas do eletromagnetismo. Mas bom, além de marcar essa separação, né, da forma, né, como a gente constrói nosso curso de eletromagnetismo, o tópico de indução eletromagnética, ele particularmente é muito importante, né, e também é um dos tópicos, né, que eu mais gosto, talvez o tópico que eu mais gosto, né, do curso de eletromagnetismo, exatamente porque ele tem uma relação muito íntima com a relatividade especial do Einstein. Eu não sei se todos, né, que estão assistindo aqui sabem, mas o eletromagnetismo ele já é uma teoria de campo compatível com a relatividade naturalmente, né? Inclusive, né, o Einstein utilizou o eletromagnetismo, né, para exatamente construir, né, a noção da relatividade especial, né? O postulado que ele fez, né, da constância da relatividade da luz e diversos princípios, né, que ele utilizou para poder embasar a construção da relatividade especial vieram todos do eletromagnetismo. Por conta disso, né, a boa compreensão aqui, né, desse tópico de indução eletromagnética é extremamente importante, né, principalmente para os alunos que estão vendo esse curso, que têm interesse depois de aprofundar seus estudos em relatividade, né, seja relatividade especial, seja relatividade geral, né. Afinal de contas, né, o berço da relatividade é exatamente o eletromagnetismo. Mas bom, para não alongar demais essa introdução, né, vamos começar de fato com a aula, né, discutindo um pouquinho a respeito da força eletromotriz e o fluxo magnético, né? Que no caso, né, eu estou colocando força eletromotriz, né, como uma sigla, porque é um nome muito grande, né? Então, enfim, isso vai acabar acontecendo, né, bastante ao longo dessa nossa 8ª aula. Então, sempre que aparecer FEM, né, leia força eletromotriz. Pois bem, já discutimos aqui, né, em momentos anteriores do curso a respeito de força eletromotriz, né? Eu introduzi, né, eu defini esse conceito para vocês lá atrás na nossa 5ª aula sobre correntes elétricas, ok? Mas como, né, o tópico de indução eletromagnética ele é totalmente dependente, né, da noção de força eletromotriz, eu vou pelo menos aqui, né, recolocar, digamos assim, a definição, né, eu vou fazer uma revisão aqui da definição de força eletromotriz, né, mas obviamente não vou ficar revisando o tópico todo de força eletromotriz. Se você quiser rever esse tópico com mais cuidado, né, te convido a assistir a aula de força eletromotriz, que eu vou inclusive deixar aqui uma tag, ok? Mas enfim, né, o que eu pelo menos considero importante da gente rever aqui, né, já que já passaram algumas aulas desde que eu falei de força eletromotriz, é realmente colocar aqui de fato a definição, né, e a partir da nossa definição, né, analisar um pouquinho a relação dela com o fluxo magnético, porque é exatamente essa que é a essência da indução, né, e a partir desse conceito, né, na próxima aula a gente vai construir exatamente a lei de Faraday, para aí sim a gente, né, enfim, poder discutir mais nessa 8ª aula a respeito dos desenrolares, né, que vem junto com a indução eletromagnética. Mas bom, qual que era a noção, então, né, da nossa força eletromotriz, né? A gente começa, né, a definição de força eletromotriz, ela é atrelada, né, a alguma força capaz de gerar movimentos de cargas, ok? Então a ideia é, seja F, né, uma força que atua em cargas. Quando eu digo que o F tem que atuar nas cargas, né, diretamente nas cargas, é porque, por exemplo, né, se você pega um fio metálico, que a princípio pode fluir, né, corrente nele, né, porque, enfim, o fio metálico, as cargas têm mobilidade, né, por ser um condutor e por aí vai. Se você der um peteleco nesse fio, obviamente esse peteleco vai gerar uma força no fio. Mas essa força que você está gerando no fio, ela não atua individualmente nas cargas. Então, se você ver vários petelecos no fio, você não vai ficar gerando corrente elétrica, né? Esse F daqui tem que ser uma força que atua diretamente nas cargas, né, podendo assim, né, variar seu estado de movimento, produzindo assim corrente elétrica. Dado isso, né, o que nós definimos como força eletromotriz, Epsilon, que é necessariamente uma grandeza definida em um circuito fechado, ok? A gente define esse cara como sendo integral de F dividido por Q dl, ok? Num caminho fechado, né? E esse cara daqui, né, a gente define esse F sobre Q, né, como sendo um Fzinho. Então, Fzinho dl, ok? Então, primeiro vamos por partes, né? Esse F sobre Q. Eu comentei que esse F tem que atuar em cargas. Se ele atua em cargas elétricas, cada uma dessas carguinhas vai ter um valor de carga Qzinho, certo? Então, né, a força eletromotriz ela não é definida diretamente com a força, e sim com a força P por carga.
Ok? Então, né, esse cara daqui, né, se vocês forem reparar, ele tem unidade, né, de Newton por Coulomb, né, no sistema internacional, ok? Que é exatamente esse Fzinho, né? Então, quem gera a força eletromotriz não é a força que atua diretamente nas cargas, mas é a força por unidade de carga. Além disso, né, a definição de força eletromotriz ela é atrelada a um caminho fechado, certo? Qual que é o sentido disso? A ideia é, imagina que você tenha, né, um circuito fechado qualquer, né, uma curva C qualquer. Né? O que essa força eletromotriz mede é a capacidade, digamos assim, né, que essa força F tem de gerar movimentações de carga nesse circuitinho. E de certa forma é fácil verificar isso. Por quê? Porque esse cara daqui, olha só, tira esse Q da integral. Né? Aí o nosso epsilon ficaria como sendo o quê? Ficaria como sendo 1 dividido por Q, certo? Aqui ficaria integral, em caminho fechado, de F dl. Perceba que aqui a gente tem uma integral de força vezes deslocamento em um certo caminho. Certo? Qual que é o significado físico dessa integral? O significado físico dessa integral é o trabalho realizado pela força F no caminho C. Porém, em algumas situações, a força eletromotriz, né, que você calcula com uma determinada força F não corresponde ao trabalho realizado por essa força F, e sim corresponde ao trabalho gerado por uma outra força. Como assim? Se para você essa ideia parece um pouco confusa, né, preocupa não, que mais para frente no vídeo eu vou retornar com isso. Agora, e se essa força daqui for uma força conservativa? O que vai acontecer com a força eletromotriz? Ela vai dar zero. Por quê? Porque se a força F for conservativa, esse cara daqui não tem que ser igual a zero, essa não é a definição de uma força conservativa. Né? Um exemplo, né, de força conservativa nesse nosso contexto era qual? Era a força elétrica. Certo? No caso, a força eletrostática. Né? A força elétrica não necessariamente ela é conservativa. Né? Mas se vocês se lembrarem, quanto é que era a força eletrostática? Era Q vezes E. Né? Se a gente for calcular a força eletromotriz desse cara, a força eletromotriz dá quanto? Da integral de caminho fechado de E dl. Agora, na eletrostática, esse cara daqui não é igual a zero? E por consequência, né, a partir disso que a gente define o potencial eletrostático e por aí vai? Agora, o que significa a força eletromotriz ser zero, né, se a força que estiver atuando nas cargas for a força eletrostática? Significa que somente o campo eletrostático, né, somente a força eletrostática, não é capaz de gerar uma movimentação fechada, um circuito fechado, né, para que haja movimentação, para que haja fluxo, né, de cargas, corrente elétrica em um caminho fechado qualquer, em um circuito fechado, é necessário que existam campos não conservativos, existam forças não conservativas que atuem nas cargas. Né? E por essa definição de força eletromotriz, isso é muito evidente. Certo? Afinal de contas, a força eletromotriz ela envolve exatamente a integral de caminho fechado de uma força qualquer que está atuando nas cargas. Se essa força for conservativa, necessariamente esse cara vai dar zero. Inclusive, né, na aula que eu introduzi a força eletromotriz, vocês devem se lembrar, né, eu até comentei que para poder, né, colocar uma bateria que gera um campo eletrostático pelo fato de ter uma diferença de potencial, é necessário que exista também um campo de origem não eletrostático que mantenha essa diferença de potencial. Naquele caso, né, eu exemplifiquei com o campo não eletrostático gerado pelo gradiente de concentração, né, que no caso é uma força, né, que atua em cargas que tem origem química, né, enfim, né, se você quiser recordar isso, te convido a assistir aquela aula de corrente elétrica. Mas bom, tendo sido feita nessa recapitulação muito rápida, a ideia, né, desse tópico, dessa aula, né, do conceito, na verdade, de indução eletromagnética, ela na verdade é muito simples. É exatamente você induzir a movimentação de cargas, induzir correntes elétricas através de forças que geram força eletromotriz. Então, na verdade, o fenômeno de indução eletromagnética ele é muito geral. Qualquer força F que atua em cargas pode gerar uma força eletromotriz e, por conta disso, pode induzir, né, um sistema a ter movimentação de cargas. E aí o meu objetivo com o resto dessa aula é explorar exatamente qual que vai ser a força eletromotriz gerada por um tipo específico de força, né, que atua em cargas, que vai ser qual força, né, no caso a gente vai explorar aqui, né, a força magnética. E o motivo eu acho que é óbvio, né? Esse curso é um curso de eletromagnetismo, então, obviamente, tudo que envolve forças que atuam em cargas, a gente vai estudar, né, quais tipos de força, ou força elétrica ou força magnética, ok? No caso, a gente viu que a força eletrostática, ela não gera força eletromotriz, então agora vamos estudar, né, como é que a força magnética, de uma maneira geral, induz essa movimentação de cargas, né? Induz o aparecimento, né, de forças eletromotrizes. E aí depois, na próxima aula, né, utilizando o resultado dessa, né, que a gente vai relacionar a força eletromotriz com o campo magnético, né, mais especificamente com o fluxo magnético, né, na próxima aula eu vou usar essa relação, né, com uma mudança de referencial e uma análise muito rica no ponto de vista da relatividade para poder deduzir a lei de Faraday, né, que nos mostra exatamente como é o comportamento do campo elétrico de origem não eletrostática. Então a gente vai começar a ver o primeiro tipo de campo elétrico não eletrostático de fato, mas vai ser só na próxima aula. Mas para fazer isso, né, a gente necessita antes de construir, né, como é que
que é a força eletromotriz gerada pela força magnética, né? Como é que a força magnética gera a indução eletromagnética. Para fazer isso, né, eu vou construir aqui com vocês um exemplozinho bem simples, né, para que a gente possa, a partir dele, tentar vislumbrar uma relação mais geral, né, e a partir, né, desse vislumbre da relação mais geral, né, eu vou mostrar para vocês, né, que a expressão que a gente pega para esse caso mais simples não é uma particularidade do caso mais simples, e sim do caso mais completo, ok? Eu gosto de fazer esse tipo de construção. Começa com um caso bem simples, para a gente tentar entender a coisa na forma mais rudimentar possível. Todo caso simples de qualquer construção na física, ele nos permite tentar, né, vislumbrar uma generalização, né, mas que para ser uma generalização de fato a gente tem que mostrar que é uma generalização, e aí a gente faz a prova rigorosa, né? Enfim, eu gosto desse tipo de construção, por isso que eu vou fazer com vocês. Então a ideia é o seguinte, imagina aqui que a gente tenha, né, uma certa região com um campo magnético, ok? Aí eu vou inclusive supor que o nosso campo magnético, nesse caso aqui, ele está saindo aqui da tela, ok? E a ideia aqui é que a gente vai colocar um circuitinho elétrico, ok? Um pedaço de fio, né, que forma um circuitozinho fechado, que a gente vai colocar uma parte dele para dentro e uma parte dele para fora. A partir dessa situação, vamos supor que a gente comece a puxar esse circuitozinho daqui com uma certa velocidade V aqui para a direita. O que vai acontecer com o circuito a partir do momento que a gente começa a puxar ele com essa velocidade V? Aqui vocês vão ver que a construção ela vai ser muito parecida, né, com a que a gente fez na aula, no contexto de magnetostática, né, que eu mostrei para vocês que forças magnéticas não realizam trabalho. Okay? Aqui é um exemplo da mesma natureza, só que, né, para um outro contexto. Mas bom, o que vai acontecer aqui? Olha só, a gente sabe, né, que esse cara daqui é um fio, a princípio é um fio que pode fluir corrente, né, então significa que aqui as cargas são livres para se movimentar, né, a gente está supondo que esse fio é um fio condutor. Por conta disso, né, nessas três partes aqui de fio, nessa e nessa, a gente tem cargas, né, que estão no fio em movimento. E por consequência elas vão sofrer a ação de uma força, exatamente uma força magnética. Como é essa força magnética que elas sentem? Bom, a gente sabe, né, que a força magnética, a gente já discutiu isso, né, ela é dada por quê? Ela é dada por Q, V, produto vetorial com B, ok? Então, né, aí é uma coisa que é importante recapitular. Aqui eu vou supor, né, para poder fazer essa construção, que as cargas livres, né, que se movimentam são cargas positivas, ok? Aquela nossa convenção lá de trás, né, que eu já falei desde a primeira aula, né, que se você se sentir incomodado, é só fazer o mesmo raciocínio, né, só que invertendo as cargas todas, né? Enfim, a física é a mesma se você considera que as cargas livres são positivas ou negativas, ok? Então aqui eu vou supor que as cargas livres que podem se movimentar são positivas, mas se você quiser considerar que são negativas, por serem elétrons, não tem nenhum problema, você pode fazer o mesmo raciocínio, a física é a mesma. Mas bom, no momento que a gente começar a puxar essa espira, né, com essa velocidade V para a direita, né, obviamente todas as carguinhas que constituem esse fio vão adquirir essa velocidade, né, instantaneamente ali para a direita, ok? E por conta disso, né, se são cargas, né, as cargas que vão estar nessa parte daqui, elas vão estar se movimentando em uma região com campo magnético, por conta disso vão sofrer uma força magnética. Dado que inicialmente, né, elas vão ter essa velocidade V para a direita, a força magnética, se vocês fizerem um produto vetorial, vai ser para onde? Vai ser para baixo. Então, em cada um desses trechos daqui, tanto nesse, quanto nesse, a gente vai ter uma força, né, atuando nas carguinhas livres, que é que eu estou supondo que são positivas, né, a gente vai ter sempre uma força aqui para baixo, ok? Uma coisa importante, essa força daqui, eu estou representando a força nas carguinhas livres, ok? Não significa que essa espira vai sofrer uma força para baixo, até porque a espira, ela é inicialmente neutra, mas a gente sabe que todo material que é neutro, né, um condutor que ele é eletricamente neutro, ele é feito, né? Enfim, os seus constituintes têm as cargas que têm mobilidade e as cargas que não têm mobilidade, né? No conjunto total é neutro, então o conjunto não sente força restante para baixo. Essa força, né, é sempre bom enfatizar, é a força que as cargas que têm mobilidade, né, que eu estou supondo que são positivas, elas sentem, ok? Percebam que essas duas forças, né, que estão atuando exatamente nas carguinhas livres dessas duas partes, elas não induzem nenhuma movimentação de corrente, né, porque elas estão perpendiculares ao fio. Porém, essa força daqui, né, que é a que atua nesse pedacinho de fio, ela gera sim movimentação de corrente, ela induz movimentação de corrente, né, corrente elétrica. Como nós estamos supondo, né, que as carguinhas livres, né, com mobilidade, elas são positivas, né, e esse fio daqui ele tem uma força para baixo, né, essas carguinhas sofrem uma força para baixo, então a gente vai induzir, né, uma movimentação de corrente nesse sentido aqui. E aí como é que eu tenho garantia, né, de que vai induzir essa movimentação? Porque a força magnética ela vai estar atuando somente nessa parcela daqui da espira que está em contato com o campo, né? Obviamente essa outra parcela aqui, à direita, ela não vai sofrer a ação do campo magnético, afinal de contas ela não está imersa no campo magnético. E, né, como a gente viu, não existe nenhuma força gerada pela força magnética que se opõe a essa.
Todas elas aqui são para baixo. Se não tem nenhuma força que se opõe a esse cara que induz uma movimentação de corrente, então a corrente vai acontecer, ok? E aqui, percebam, pela nossa análisezinha, nós temos uma força magnética que atua diretamente nas cargas e ela está induzindo corrente, em um circuitinho fechado. Logo, qual que é a conclusão que a gente já consegue ter imediatamente? A força magnética vai induzir uma força eletromotriz. Que força eletromotriz é essa? A gente tem que calcular. Então, para a gente calcular a força eletromotriz induzida por essa força magnética aqui, nesse nosso exemplozinho, aplicado esse nosso exemplozinho aqui besta, vai ser o quê? Vai ser integral, a nossa força eletromotriz aqui vai ser integral nesse circuitinho, porque eu quero calcular a força eletromotriz ao longo desse circuitinho, certo? Afinal de contas, a corrente foi induzida nele. Vai ser igual ao quê? A força que atua por unidade de carga. Agora, a força não é a força magnética? Olha só, a força magnética é carga V VEC B. Logo, quanto é que vai ser o nosso Fzinho por obviedade? O nosso Fzinho vai ser simplesmente V VEC B. Então, aqui vai ser V VEC B, produto escalar com dl. Claro, nesse nosso circuitinho aqui que eu vou chamar de C, ok? Então, primeira coisa óbvia, essa integral vai ser uma integral nessa parte, mais nessa parte, mais nessa parte, ok? Então, esse cara daqui vai ser integral no circuito 1, no circuito 2 e no circuito 3, ok? Repetindo, nessa parte não vai ter contribuição, porque o campo magnético é nulo nessa parte, ok? Agora, olha só, quanto é que é o nosso dl de cada um desses trechos? Vocês repararem, olha só, o dl nesse nosso primeiro trecho daqui, ele é um dl na horizontal, ok? dl na horizontal. Aqui é na vertical e aqui também é na horizontal. Agora, o nosso V VEC B, ele não é sempre para baixo. Isso significa que essa integração só vai ter contribuição não nula nesse caminhozinho 2, ok? Então significa que a força eletromotriz, nesse nosso caso, ele vai ser o quê? Vai ser integral nessa partezinha 2, ok? De V VEC B, produto escalar com dl. Agora, olha só, V é perpendicular a B, ok? Então, V VEC B vai dar o quê? Vai dar um vetor, que tem como módulo de V vezes módulo de B, ok? E a direção que ele vai apontar é para onde? É para baixo. Chamando para cima, da direção Z, nós temos aqui que a nossa força eletromotriz, ela vai ser quanto? Ela vai ser integral de menos na direção Z de V vezes B, ok? Que vai ser exatamente esse nosso primeiro trecho, produto escalar com dl. O dl aqui é quanto? O dl aqui ele é menos E vezes dl, porque o nosso dl está para baixo. Agora, menos com menos, Z com Z dá 1. Esse cara daqui, ele vai dar o quê? Essa força eletromotriz, ela vai dar simplesmente integral de VB dl. Ok? Aqui, eu fiz esse procedimento aqui com calma, mas eu acho que era bem óbvio para todo mundo, Esse cara daqui aponta para baixo. Então, uma coisa que aponta para baixo, produto escalar com uma coisa que aponta para baixo, vai ser simplesmente o módulo de um vezes o módulo da outra. Supondo que o nosso campo magnético ele é constante e que a gente está analisando essa situação em um intervalo de tempo muito pequenininho, certo? Tão pequenininho que ele está contido, essa nossa análise está sendo contida, entre o intervalo de tempo t e o t mais dt, a gente pode afirmar que essa nossa velocidade, para esse nosso cálculo, ela é constante, ok? E por conta disso, ela pode sair da integração. Então, esse cara daqui vai ficar simplesmente VB, ok? Então, VB integral de dl. Espero que ninguém tenha dificuldade de enxergar isso, Mas, enfim, essa velocidade V, a princípio, ela pode mudar com o tempo, certo? Mas se a gente analisa um intervalo muito pequenininho, esse intervalo de tempo é tão pequeno que a velocidade não dá nem tempo de mudar. Então, naquele intervalo, ela se comporta como constante. Então, aqui a gente estaria calculando, digamos assim, a força eletromotriz nesse instante do tempo. Ok? Mas, bom, aqui deu VB, integral de dl, nesse circuitinho daqui. Agora, integral de dl nesse circuitinho não é exatamente o tamanho desse cara? Vamos supor aqui, por exemplo, que esse cara tem esse pedaço de fio, exatamente essa alturinha aqui, ela tem um certo comprimento L, ok? E aí, por conta disso, a força eletromotriz nesse instante do tempo que a gente está calculando, ela vai valer quanto? Vai valer VB vezes o quê? Vezes L, que é exatamente esse comprimento, ok? Então, essa daqui é a força eletromotriz, desse nosso exemplozinho simplificado. Mas aí, nessa altura do campeonato, você, estudante, que tem acompanhado o meu curso de eletromagnetismo e viu a aula que eu comentei, que a força magnética não realiza trabalho, você pode estar me perguntando, Felipe, mas você não falou que a força eletromotriz ela pode ser interpretada como o trabalho realizado pela força que você coloca aqui? Você botou a força magnética e você chegou numa força eletromotriz. Agora, o trabalho da força magnética não é zero? Nesse sentido, a força eletromotriz gerada por ela também não deveria ser zero? E é aqui que entra aquela observação que eu tinha falado agora há pouco. Essa, na verdade, é uma excelente pergunta, para caso você tenha se feito. Mas, enfim, a resposta para isso
é porque, se vocês se lembrarem, né, há alguns minutos aqui no vídeo eu comentei que em algumas situações a força eletromotriz produzida por uma determinada força não corresponde ao trabalho exercido por ela. E esse é o caso, né? Não somente esse é o caso, né? Como todas as situações que envolvem a força magnética é o caso, ok? Por que isso, né? Por que eu não posso falar que esse é o trabalho exercido pela força magnética? Primeiro porque a força magnética não exerce trabalho sobre cargas, ok? Mas como é que a gente verifica que de fato esse não é o trabalho da força magnética mesmo, como um todo? Né? Aqui na verdade é muito simples, porque olha só, para poder chegar nessa expressão, a gente levou em conta que essas cargas estavam se movimentando para a direita, por conta, né, da movimentação aqui do circuito. Porém, a partir do momento que a corrente começa a fluir, você deve concordar comigo que ela também está indo para baixo. Então, se a carga está indo para baixo e para o lado, significa que, na verdade, a velocidade da carga ela é na diagonal. Okay? Ela vem, na verdade, na diagonal, ela não está indo só para a direita. A carga que está aqui, né, ela tem uma componente aqui para a direita, que é exatamente esse V, mas ela também tem uma componente ao longo do circuito, que é exatamente a velocidade relacionada à corrente dela. Nesse sentido, né, se vocês levam em conta, né, que esse trecho de fio, né, eu vou até representar aqui, né, esse trechinho, né, deixa eu só escrever aqui, né, se a gente representar esse trechinho daqui, né, de fio, que a corrente está indo para baixo, né, a movimentação de cada um dos constituintes, né, desse pedacinho de fio é para onde, como eu comentei, ele é na diagonal, ok? Esse cara daqui, que vai ser, né, a velocidade total, né, que eu vou chamar aqui de, sei lá, né, de W, ok? O W eu vou chamar aqui a velocidade total, que essa carguinha está sendo submetida, né? Aí beleza, uma das componentes aqui realmente é o V, ok? E essa outra componente daqui para baixo eu vou chamar de U. Ok? Essa componente aqui é chamada de U. Aí a força magnética, de fato, a força magnética completa, ela é para qual direção? Se vocês fazem V, VEC, B, vocês vão chegar nessa, né, nessa direção e sentido para a força magnética. Deixa eu só apagar esse cara. Vocês vão chegar nesse vetor daqui, ó. Nesse cara. Agora, a força magnética que a gente colocou aqui, ela apontava para qual direção? Se vocês se lembrarem, ela apontava para baixo. Qual que foi a força magnética, então, que a gente colocou? Na verdade, a gente não colocou lá a força magnética total. O que a gente colocou nessa expressão para calcular essa força eletromotriz foi uma componente da força magnética, que era qual componente? Era a componente para baixo, que era a componente vertical da força magnética. Porém, né, aqui fica evidente, a força magnética também tem uma componente, né, na horizontal, né, que fazendo aqui a decomposição, ela aponta para a esquerda. Então percebam, eu não posso falar que essa força eletromotriz é o trabalho gerado pela força magnética. Por quê? Porque esse cara daqui, né, ele leva em conta somente uma parcela da força, ok? E obviamente quando a gente fala o trabalho realizado por uma força, é pela força toda. Não faz sentido você falar o trabalho realizado por uma parcela da força, ok? Você sempre tem que considerar a força como um todo. Mas se eu tivesse considerado esse W realmente como a velocidade das carguinhas, ao invés, né, desse V que eu coloquei na expressão, a gente teria chegado no mesmo resultado. Ok? Porque olha só, né, como é que se eu tivesse usado o W, vocês devem concordar comigo, nessa parte daqui ia ficar o quê? Ia ficar W, VEC B, produto escalar com DL. Agora, esse cara daqui não é um produto misto, então eu posso fazer permutações cíclicas que o resultado continua o mesmo, certo? Por conta disso, esse termo daqui, né, V, VEC B, produto escalar com DL, esse cara daqui, né, se a gente faz uma permutação cíclica estratégica, esse cara daqui vai ficar o quê? Vai ficar como DL, produto vetorial com W, produto escalar com B. Agora, se vocês forem pegar esse meu desenho, a gente pode escrever o W como sendo U mais V, ok? Então, esse cara daqui vai ser o quê? Esse parênteses vai ser DL, produto vetorial com U, mais DL, produto vetorial com V, ok? Porém, DL, produto vetorial com U, vai dar quanto? Esse cara daqui, essa parcela dá zero. Por quê? Porque o DL é para baixo, desse fio daqui, e o U é a velocidade ao longo do fio, para baixo. Produto vetorial de dois vetores paralelos vai dar zero. Ok? Consequentemente, esse produto vetorial daqui, ele vai ser igual ao quê? Esse produto vetorial, ele vai ser igual a DL, produto vetorial com V, ok? Que é a parcela perpendicular aqui ao DL, produto escalar com B. Agora, faz uma permutação cíclica de novo, esse cara daqui vai dar quanto? Esse cara daqui vai dar V, VEC B, produto escalar com DL. Então percebam, mesmo se eu tivesse colocado a velocidade completa, né, enfim, tivesse feito todo esse raciocínio daqui, a gente teria chegado na mesma expressão, mostrando que de fato esse cara não é o trabalho da força magnética. Se esse cara daqui não é o trabalho da força magnética, ele é o trabalho de quem? Porque obviamente a energia tem que estar vindo de algum lugar, ok? Tem algum trabalho sendo exercido aqui, senão não teria movimentação de cargas. E a resposta é, o trabalho
é a gente que está fazendo. Nós que estamos puxando esse circuito para a direita. E é fácil analisar isso pelo seguinte, o trabalho total da força magnética é igual a zero, ok? E como é que a gente pode calcular esse cara? A gente pode calcular esse cara por essa componente da força magnética, que eu vou chamar da componente vertical e da força horizontal, ok? Esse cara daqui é o trabalho na parte horizontal, mais o trabalho na parte vertical, ok? Levando em conta que esses caras aqui são decomposições da força magnética. Agora, matematicamente, o que a gente calculou para poder chegar nesse ponto, né, que partiu desse V, VEC B, produto escalar com DL, é equivalente a esse trabalho na vertical. É o trabalho realizado, né, o que seria equivalente, digamos assim, a um trabalho realizado por uma componente da força magnética, que seria a componente vertical, né, que depende dessa velocidade daqui. Agora, se o trabalho calculado com a componente vertical da força magnética ele é positivo, o trabalho calculado com a componente horizontal da força magnética ele tem que ser negativo, certo? Exatamente para que a soma total dê zero. A gente pode interpretar esse resultado da seguinte forma, né? Trabalhos positivos significa que a força está colocando energia no sistema e trabalho negativo significa que ela está retirando energia do sistema. Perceba que o trabalho na horizontal, digamos assim, na força magnética é negativo e o na vertical é positivo. Então a interpretação disso, né, pode ser colocada como a força magnética está retirando o trabalho da movimentação na horizontal e jogando na vertical, certo? Ou seja, ela está pegando a movimentação do circuito, que é a movimentação horizontal, e está, a partir disso, né, pegando a energia da movimentação do circuito e jogando na vertical, que é a movimentação das cargas para gerar corrente. Agora, se a força magnética está retirando o trabalho na horizontal e jogando na vertical e está tendo corrente, significa que tem trabalho na horizontal para ela retirar e jogar para as cargas se movimentarem. Quem que coloca esse trabalho na horizontal no sistema? É exatamente nós que estamos puxando, certo? Perceba, a força magnética ela tem essa componente, né, que ela é contrária à movimentação da espira. Isso significa que quando a gente puxa a espira para poder fazer com que ela se movimente, ela vai aparecer uma componente da força magnética que puxa a espira para trás. Isso significa que a gente tem que gastar energia para puxar essa espira. Quando a gente gasta energia, nós estamos exercendo o trabalho. E por conta disso, nós estamos colocando energia no sistema. Colocando energia no sistema em forma de energia na movimento na horizontal. O que a força magnética faz? Pega essa energia da movimento na horizontal e joga para a vertical, induzindo corrente, ok? Então significa que esse trabalho daqui, né, a interpretação de trabalho gerada pela força eletromotriz, nesse nosso caso aqui, não é o trabalho da força magnética, né? A força magnética ela serve somente como um intermediário. Esse cara daqui, na verdade, essa força eletromotriz corresponde ao trabalho que nós estamos gastando para poder puxar a espira. Enfim, né, se vocês voltarem naquela aula que eu comento, né, que força magnética não realiza trabalho, né, vocês vão ver que eu fiz uma discussão pau a pau com essa, né? É completamente análoga essa discussão que eu estou fazendo, né? Só que o probleminha era ligeiramente diferente, mas era idêntico, era a mesma coisa. Coloquem isso como sagrado para vocês. Força magnética não exerce trabalho sobre cargas. Se em alguma situação você fizer algum cálculo e você tiver a impressão que a força magnética estiver calculando trabalho, de duas uma, ou você errou a conta, ou você não está interpretando o problema direito, ok? Da definição de força magnética já sai. Força magnética não realiza trabalho sobre cargas elétricas, ok? Então, isso é sagrado, ok? Mas, bom, eu fiz essa discussão agora só para poder enriquecer, né, a nossa discussão, né, nesse momento ela não é útil para a gente, né? Mas, enfim, né, vamos partir daqui, né, porque o nosso objetivo é calcular exatamente como é que é a força eletromotriz, né, desempenhada pela força magnética. Como a gente está analisando a nossa situação em um certo intervalo de tempo, a gente pode reescrever essa força eletromotriz considerando isso, certo? Deixando claro que nós estamos analisando um certo intervalo de tempo, né? Deixando claro esse dt, que é o intervalo de tempo que a gente está analisando. Como é que a gente pode fazer isso? Aqui, na verdade, é bem simples. É só a gente fazer o seguinte, olha, vamos chamar essa parte daqui da espira, ó, essa parcela que está aqui, né, dentro do campo magnético, eu vou dar o nome de x para ela, certo? Esse comprimento daqui eu vou nomear de x. A partir disso, a gente pode escrever a velocidade, né, o modo da velocidade aqui, como sendo menos dx dt, ok? O dx dt eu acho que deve ser claro para todo mundo, certo? A velocidade está na horizontal, por consequência, a variação desse tamanho no tempo é exatamente gerada pela velocidade, certo? Que corresponderia, digamos assim, à velocidade realmente dessa parte aqui da espira. Agora, por que tem esse menos? Esse menos daqui é porque, com o passar do tempo, né, esse x ele vai diminuindo. Na prática, quando a gente fala que o x é esse tamanho daqui, vocês devem concordar comigo que o que a gente está falando é que a gente está dando o nome da posição desse cara daqui de x desse jeito, né? A gente começa a marcar daqui, né, exatamente aqui, né, da região onde acaba o campo magnético, até aqui. A gente está chamando isso daqui de x quando a gente fala que esse segmento é o x, certo? A gente começa a marcar da onde?
desse ponto daqui, que seria, como, digamos assim, nosso ponto fixo, e a gente vai até, né, esse cara daqui, enfim, né, sendo exatamente, por definição, o tamanho, né, do segmento que está dentro, né, do campo magnético. A partir disso, o menos deve ficar claro, né? A velocidade ela está apontando para um sentido, né, que nesse caso é para a direita, e o x está apontando para o outro. Ok? Então, necessariamente, né, a gente tem que colocar um menos, justamente por eles estarem em sentidos contrários. Por conta disso, né, a gente consegue reescrever a nossa força eletromotriz como sendo o quê? Como sendo menos, olha só, no lugar da velocidade, dx dt, vezes b, vezes L. Agora, olha só, a gente está supondo nesse nosso exemplo que o B ele é constante, e a gente também está supondo que o L, né, aqui por obviedade, é constante. Se eles são constantes, a gente pode escrever esse cara aqui como sendo um menos derivada no tempo de um produto. Ok? Então, a gente pode escrever esse cara daqui como sendo menos derivada no tempo de quê? De x. Aqui eu vou até colocar assim, ó, vou colocar B vezes x vezes L, certo? Já que nesses três caras aqui, a única coisa que está variando é o x. Então, essa daqui é uma das formas que a gente tem de escrever a nossa força eletromotriz nesse nosso caso. Agora, olha só, nesse nosso caso bem simplista, quem que apareceu aqui no meio? B, né, módulo do campo, x vezes L. Qual que é a interpretação de x vezes L? Se vocês pararem para pensar aqui, ó, x vezes L é a área dessa parcela daqui. É a área exatamente do circuito que está imersa no campo. Então, olha só, aqui a gente tem campo magnético vezes área, certo? Esse cara todo ele é um B vezes a área. Agora, esse B daqui, ele não está cortando essa área perpendicularmente? Significa que esse cara daqui pode ser interpretado como um fluxo magnético, certo? Por quê? Porque, olha só, se eu falo que o vetor área aqui, né, para que saia exatamente essa definição, ok? Se eu falo que o nosso vetor área, ele é um vetor, né, que sai aqui do papel, certo? E é um vetor que ele tem esse sentido aqui, né, direção e sentido, e o módulo dele é o módulo dessa parcela daqui que está imersa no campo. Esse cara daqui pode ser escrito exatamente, né, esse cara daqui pode ser escrito como um B produto escalar com A, que é exatamente o fluxo magnético, no caso em que o campo magnético ele é constante em toda a superfície, certo? Ele é constante e sempre ortogonal à superfície. Então, né, esse nosso exemplo sugere, obviamente isso não é uma dedução, ok? Isso é muito importante ser enfatizado, mas esse nosso problema daqui sugere que a gente pode escrever a nossa força eletromotriz como sendo menos derivada no tempo do fluxo magnético. Okay? E era esse o ponto que eu queria chegar com vocês, ok? Nesse exemplozinho simples, né, eu gosto de construir exemplos simples para a gente ver o resultado final e tentar entender o que ele representa. A partir disso, né, a partir do momento que a gente fala, olha, parece que representa um fluxo, a gente tem que se perguntar, será que ele representa um fluxo sempre, né, nas situações todas? E aí eu vou mostrar isso para vocês, né? E a resposta é sim. Né? Sempre que a gente leva em conta força eletromotriz produzida, né, pela existência de um campo magnético, é produzida por um campo magnético, a gente sempre consegue escrever como variação do fluxo magnético, né, no caso do nosso circuito que a gente está calculando exatamente a força eletromotriz. Para evidenciar isso, né, o que eu vou supor é o seguinte, imagina que exista uma certa região com campo magnético, ok? Independente de onde ele esteja apontando, imagina que a gente tem um circuitozinho qualquer, ok? Vamos supor que, sei lá, eu vou desenhar esse circuito daqui, ó. Para deixar claro que é um circuito qualquer mesmo, ok? Qualquer um deles. E aí, vamos supor, né, que a gente está movimentando esse circuito e que em um determinado instante do tempo, certo? A gente estava analisando esse problema entre o instante t e o instante t mais dt. Nesse momento, né, o circuito estava andando, né, nessa direção daqui, ok? Uma direção qualquer, tanto faz, né, com uma certa velocidade. Se eu quero entender, né, se de alguma forma, né, a força eletromotriz produzida pelo campo magnético está sempre relacionada à variação de fluxo magnético, vamos calcular qual que vai ser a variação de fluxo magnético nesse caso, ok? Quanto é que vai ser, né, quanto é que vai variar o fluxo magnético entre o instante t e o d mais dt, que é exatamente os dois momentos, né, o intervalo de tempo que a gente está analisando. Né? Durante esse movimento, né, de t e t mais dt, esse nosso circuitinho ele vai ter andado um pouquinho. Ok? Eu vou até representar aqui, ó, ele andou um tiquinho. Para ficar até melhor, né, o problema desse desenho que eu acabei de fazer é que dá a impressão que a gente sempre está tratando com circuitos que sempre andem no mesmo plano. Para não dar essa impressão, vamos supor um aspecto mais geral, ok? Vamos supor que esse aqui seja o nosso circuito. Okay? Imagina que esse aqui seja o nosso circuito. E aí, né, enfim, ele está deslocando, né, mesmo enunciado, ok? Analisando entre t e t mais dt. Aí vamos supor que ele está se movimentando, né, nessa direção v daqui, ok? Então, né, depois de um certo tempo, o que vai acontecer? Ele vai ter deslocado aqui essa certa quantidade. Ok? Eu vou até aqui, ó, desenhar em perspectiva, né? Eu vou retirar essa partezinha daqui. Pois bem, esse cara daqui era no instante t, e esse cara daqui é no instante t mais
dt, ok? E aí, mesma ideia, certo? Depois desse instante, cada um desses pedacinhos ele vai ter deslocado uma certa quantidade, ok? Quanto é que é essa quantidade? Vai ter deslocado v dt. Se eu quero calcular o quanto que o fluxo magnético variou, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular quanto é que foi o fluxo magnético no instante t mais dt e subtrair de quanto é que foi o fluxo magnético no instante t. Ou seja, ver o fluxo nessa superfície, depois o fluxo nessa superfície aqui de baixo e depois, né, um menos o outro. Agora, olha só que maravilha, para a gente poder calcular essa variação de fluxo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente tem que escolher uma orientação para a superfície. A gente tem que escolher o vetor, né, que a gente vai escolher como vetor normal. Como esse fluxo tem que ser calculado, né, na superfície delimitada por esse circuitinho daqui, né, no caso tanto em cima quanto embaixo, né, obviamente não existe um lado de dentro e um lado de fora, porque essa é uma superfície aberta. Então, a princípio, eu posso calcular o fluxo, né, considerando que o vetor normal está apontando nessas direções ou que ele está apontando nessas direções aqui. Tanto faz, isso é arbitrário, né, não faz diferença. Eu vou supor que ele está apontando aqui, certo, nessa direção, porque eu tenho que escolher alguma, então eu vou supor isso. Então, como é que a gente faria esse cara? A gente picotaria a superfície em diversas superfícies infinitesimais, ok? Cada uma dessas superfícies infinitesimais teria uma área, né, um vetor de área dA, mesma coisa para o de baixo, certo? Obviamente a orientação da superfície tem que ser a mesma, né? Então os nossos dAs daqui de baixo, né, vão ser dessa forma daqui. E aí, claro, né, esse cara daqui vai ser o quê? Vai ser integral de B, né, dA nessa superfície daqui no instante t mais dt, e aqui vai ficar menos integral de B dA no instante t. Agora, olha só o que dá para a gente fazer, né? Esse sinal de menos, eu posso passar ele para dentro da integral. Eu posso reinterpretar esse cara da seguinte forma. Em vez de colocar esse menos aqui, eu vou deixar aqui mais. E em vez de colocar dA, eu vou falar produto escalar com menos dA. Ok? Nada me impede de fazer isso. Estou pegando o sinal de menos e jogando aqui para dentro. Agora, quem que é menos dA? Menos dA passa a ser esse cara daqui, ó. Deixa eu redesenhar esse cara, né? Passa a ser o vetor dA com o sentido contrário, e o vetor dA na superfície no instante t. Então, significa que a gente inverteu a orientação da superfície. Agora, olha só, vocês concordam que se a gente pegar todos esses vetores VDTs, né, todos eles, e juntar, vocês concordam que eles vão formar uma superfície, certo? Que vai ter como tampa de cima esse cara daqui, e como tampa de baixo este cara daqui? Então, a gente consegue formar uma superfície fechada com essa superfície no instante t mais dt, com essa superfície t, e com a borda que é formada por esses vetores vdt. Se esses caras formam uma superfície fechada, eu posso falar que para essa superfície fechada, integral de b dA vai dar quanto? Vai dar zero. Por quê? Porque isso aqui é uma das leis de Maxwell, certo? O fluxo em qualquer superfície fechada é igual a zero. Em particular, nessa superfície daqui. Agora, olha só, esse cara daqui, que eu estou calculando, não é exatamente o fluxo nessa superfície fechada, né, que a gente inventou, retirando o fluxo na beirada, né, gerado pela superfície, né, que é criada exatamente por esse VDT. Vamos formalizar melhor aqui a ideia. O nosso objetivo aqui, né, é tentar colocar uma relação entre fluxo magnético e força eletromotriz. E força eletromotriz envolve integral num circuito, num caminho. Então, olha só, se a gente escolheu a área aqui para cima, né, se a gente escolheu essa orientação, significa, né, que quando a gente for relacionar esse cara com a força eletromotriz, com a integral de caminho, a gente vai ter que escolher um caminho para percorrer um sentido para percorrer esse caminho daqui. Né, para ser condizente com a regra da mão direita, a gente tem que escolher esse sentido daqui. A gente deve, né, concordar comigo pela regra da mão direita. A gente sempre orienta a superfície, né, na direção e sentido que é condizente com a regra da mão direita, né, com uma possível integração nesse caminho daqui. A partir desse sentido, a gente pode definir DLs ao longo da curva, certo? Esse cara daqui é um DL. Deixa eu desenhar esse DL daqui, né, um pouquinho deslocado. Olha só, se eu faço o produto vetorial desse DL com esse VDT, eu vou obter um vetor que tem como módulo a área desse paralelogramo. Agora, esse cara daqui não é um elemento de área dessa superfície lateral? Chamando essa superfície lateral aqui, né, de SL, né, por obviedade, né, superfície lateral, olha só, essa superfície fechada que é formada por essa superfície lateral e por essas duas tampas, a gente pode escrever esse fluxo como sendo o quê? Como sendo o fluxo em T mais dt, menos o fluxo em T, né, fazendo essa adaptação daqui, né, enfim, de jogar o menos aqui para dentro, né, porque lembrando, né, o fluxo em T ele é calculado com o dA para lá, então eu estou colocando menos aqui para poder falar que esse cara daqui, mais o fluxo em SL. E claro, todo esse cara daqui é igual a zero, porque esses caras formam uma superfície fechada. Porém, olha só, esse cara daqui não é exatamente a variação do fluxo magnético que a gente está querendo calcular. Então, o que aqui está falando para a gente é que a variação do fluxo magnético, ela vale o quê? Ela vale menos a integral de B dA nessa superfície lateral.
Então, na verdade, o que a gente precisa saber é quem que é o elemento, né, de área dessa superfície lateral. Determinando quem que é esse IDA, a gente segue as contas e vê o resultado que dá. Ok? Olha só, esse IDA daqui, obviamente, ele tem que ser para fora da superfície. Então, né, e eu falei, né, que esse IDA pode ser feito, né, fazendo produto vetorial de DL com VDT. Agora, vai ser qual produto vetorial com qual? Se vocês fizerem a regra da mão direita, vocês vão ver que esse cara daqui, ele tem que ser DL produto vetorial com VDT. Ok? Então aqui vai ficar B produto escalar com DL produto vetorial com V e aqui, né, claro, DT. Esse DT, né, eu vou colocar aqui do lado de fora da igualdade. E aí o que a gente vai fazer é mexer aqui. Mas olha só que maravilha, dφ, né, variação infinitesimal do fluxo é igual a menos variação no tempo. Opa, eu posso, entre aspas, né, passar o dt para o outro lado, né, derivo os dois lados com relação ao tempo. E aí o que eu vou ter é variação do fluxo magnético, vai estar relacionada a essa integral. E o que a gente tem que fazer é calcular essa integral. Esse cara daqui vai ficar menos variação do fluxo magnético no tempo. Né? Esse cara daqui vai ser igual ao quê? Olha só, integral na superfície lateral. A nossa integral ela vai ser em dl. Okay? Para a gente varrer a superfície lateral, a gente tem que fazer essa curva fechada toda. Okay? Então o que eu posso fazer? Eu posso escrever esse cara daqui como sendo integral fechada, porque agora, né, a gente já sabe que é uma integral de caminho, então a gente tem que fazer integral no caminho fechado, em qual caminho, exatamente o circuito que a gente está analisando. Okay? E aqui, olha só, é um produto misto. Se é um produto misto, eu posso fazer permutações cíclicas. Agora, faz uma das permutações cíclicas aqui, o que vocês vão obter vai ser o quê? Vai ser V, produto vetorial com B, produto escalar com DL. Uai, mas quem que é esse cara daqui? Esse cara daqui é exatamente a força magnética por carga, certo? Exatamente aquele nosso Fzinho. Na verdade, esse cara daqui não é a força magnética total, certo? Por quê? Porque olha só, se vocês forem fazer uma relação entre esse nosso problema e entre esse problema daqui, só o fato da gente estar mexendo, né, esse circuito em uma região que tem campo magnético, vai aparecer uma corrente. Imagina a corrente aqui, né, fluindo através do fio, dl. Esse V que a gente está colocando é a velocidade da espira. Okay? Não é a velocidade da carga. É exatamente o mesmo caso desse nosso exemplo. Né? Da mesma forma que esse V não é a velocidade de cada uma das carguinhas que estão aqui, é a velocidade da espira. Esse V daqui é a velocidade da espira. Certo? Se a gente quisesse colocar aqui a força magnética total, a gente teria que colocar a velocidade de cada uma das carguinhas. Qual que é a velocidade dela? Ela tem a velocidade gerada pela corrente, que lá atrás foi o que eu chamei de U, certo? A velocidade provocada pela corrente, que estaria aqui a favor da corrente. E a gente tem esse V daqui que está para cima. Certo? Tem esse V. E aí a velocidade total seria quem? Seria exatamente esse cara na diagonal aqui, que seria o que a gente chamou de W. Agora, eu não mostrei agora há pouco para vocês que se a gente faz exatamente essa conta, substituindo o V pelo W, o resultado é o mesmo, certo? Ou seja, a gente pode simplesmente escrever esse cara daqui como sendo integral de W, produto vetorial com B, dl, sendo que esse W é realmente a velocidade total das carguinhas, ok? Considerando tanto a velocidade impulsionada pela corrente quanto a velocidade da espira. Mas enfim, se você não se recorda, né, e quiser verificar isso, né, é só pegar essa expressão, substituir V, né, que é a velocidade da espira, por W menos U, sendo que W é a velocidade total de cada uma dessas carguinhas e o U é a velocidade ao longo do fio. Substituir aqui, vocês vão ver que esse cara daqui é a mesma coisa. E aí sim, né, esse cara daqui realmente é a força magnética, o Fzinho magnético. Então perceba, agora sim a gente chegou numa relação geral, ok? Porque se aqui apareceu o nosso Fzinho magnético, o que é isso? Integral de Fzinho magnético dl. Isso aqui é a definição de força eletromotriz. Consequentemente, acabamos de mostrar, né, matematicamente, de uma forma geral, para qualquer circuito, qualquer direção de campo magnético, constante ou não, independente de qualquer coisa, acabamos de mostrar que a força eletromotriz produzida pela força magnética é quanto vale menos variação do fluxo magnético no tempo. É importante a gente fazer esse tipo, né, de generalização que eu acabei de fazer aqui com vocês, porque sempre que a gente tenta generalizar algum problema, né, a partir de um resultado de um problema simples, isso é muito perigoso. Pode ser que o problema simples que a gente estava estudando tenha uma particularidade que não pode ser generalizado, enfim. Por conta disso, o que eu sempre recomendo é, faça um exemplo simples, vê se você consegue pegar algum elemento mais geral, né, tenta ver se vocês conseguem encontrar algum padrão. A partir disso, né, aí vocês tentem fazer de uma maneira matematicamente mais consistente, né, tentar obter, né, a relação geral que vale para qualquer situação e tudo. É importante fazer isso. Agora, um adendo extremamente importante quanto a essa expressão, que gera muito erro, muita confusão e muitos alunos continuam repetindo, é que é o seguinte: não é possível você interpretar essa expressão da forma variações de fluxo magnético geram força eletromotriz. Essa expressão não está falando isso.
ok? Não está falando. Quem gera essa força eletromotriz, quem está gerando essa força eletromotriz é a força magnética. O que essa expressão fala pra gente é que a força eletromotriz, ela tem o mesmo valor, ela pode ser calculada, né, matematicamente, através da variação de fluxo magnético. Mas essa expressão não significa, essa expressão não está falando pra gente que é o fluxo magnético que gera a força eletromotriz. Isso pode parecer ser uma diferença muito sutil, ou às vezes, né, uma coisa besta, mas é importante enfatizar isso, porque toda vez que a gente tem uma igualdade, a única coisa que uma igualdade representa pra gente é uma correlação. Então, o que aqui está falando é o quê? Existe uma correlação entre a força eletromotriz e a variação de fluxo magnético. Mas correlação não implica causalidade. Existir uma correlação entre duas grandezas não significa que uma é causada pela outra. Pode existir um terceiro que gere as duas, que gera essa correlação, que é o caso aqui. Variações de fluxo magnético não geram força eletromotriz. Quem gera a força eletromotriz é a força magnética, ok? E eu posso afirmar essa causalidade, por quê? Por conta desse nosso exemplozinho físico. A gente viu como é que era a movimentação, viu que é a força magnética que induz a corrente, ok? E dado que é a força magnética que induz a corrente, aí a gente calculou bonitinho e tudo. A força magnética, e por consequência nesse caso a força eletromotriz, existe porque a gente tem cargas imersas em uma região com campo magnético, sendo que essas cargas estão se movimentando. Então a gente sabe pela força de Lorentz que ela sente uma força. Beleza, dá para calcular essa força eletromotriz pela variação do fluxo magnético, mas não é a variação de fluxo magnético que gera isso, ok? Pelo amor de Deus, guardem isso na cabeça de vocês, porque isso é uma coisa fundamental e, claro, né, vai impactar de uma forma ou de outra os desenrolares, principalmente da lei de Faraday.